Segunda aula de atendimento. This call is now being recorded. Tá gravando já, tá, gente? Hoje eu quero conversar com você sobre alguns assuntos importantes e vamos ver se a gente consegue chegar até o ponto que eu planejei. Mas na aula passada eu tinha trazido alguns pontos que eram mais assim elementares sobre atendimento publicitário. Eu ainda vou finalizar isso hoje, mas hoje eu quero começar a mostrar para vocês algumas coisas sobre princípios ágeis, métodos ágeis, e também sobre o CS, né, o Customer Success. Quero explicar para vocês o meu entendimento sobre isso, por que eu acredito que o futuro do atendimento publicitário é adotar algumas características de comportamento, de valores desse novo profissional que existe no mercado. Beleza, gente? Vocês estão me escutando bem aí? Estão vendo a minha tela? Me diga alguma coisa aí, gente. Sim, professor. Massa. Então, só retomando rapidinho aqui, hoje, então, eu vou tratar desses assuntos que eu acabei de falar. Semana que vem, dia 11 de novembro, é semana acadêmica, tá? Então, semana que vem a gente não tem aula no dia 11. É isso? Não? Ou eu estou enganado? Peraí. Acho que a semana acadêmica não... Não, estou enganado. Isso aqui não é semana acadêmica nada. Alguém me ajuda aí, gente. Semana acadêmica eu acho que é só no dia... No 9, 10 e 11, se eu não me engano. Segunda, terça e quarta. Alguém pode me ajudar aí que lembra disso, por favor? É isso aí, professor. Segunda, terça e quarta. Beleza. Então, semana que vem, dia 6 de novembro, a gente tem aula normal, tá? E aí no dia 13 também, porque a semana acadêmica é no dia 11. Vou ter que reorganizar aqui os conteúdos, mas aí depois eu faço isso. Beleza. Gente, sobre atendimento publicitário, assim, se vocês fossem pensar, me ajudem aí, respondam no chat, tá? Se vocês fossem pensar em algumas características de perfil, né? Algumas características de perfil sobre um atendimento publicitário, quais seriam as características que vocês considerariam mais importantes para alguém que vai trabalhar com atendimento publicitário, gente? Escrevam aí, me ajudem. O que tem que ter um atendimento publicitário, que é fundamental para que ele tenha seja um profissional de excelência no que faz? Escrevam no chat aí, gente. Uma característica de comportamento, de perfil. Ninguém vai escrever nada, gente. Me ajudem? Ah, tem alguém falando ali, eu que não estou vendo. Deixa eu ver. Não, só a Fábio falou. Boa comunicação, boa relação com as pessoas. O que mais, gente? Paciência. Professor, eu ia dizer que eu e a Gabi falamos também. Sim, paciência, concordo. Boa comunicação. O que mais? Só isso? Eu acho que alguém que saiba trabalhar em grupo, porque ele vai ser porta-voz, então acho que isso é essencial, né? É verdade, tem que ser alguém que tenha a capacidade de
liderar um grupo, né? Eu comecei a falar para vocês algumas palavrinhas, assim, na semana passada, do atendimento como se fosse o gestor de projeto, né? O GP. Para ser gestor de projeto, tem que saber lidar com pessoas, né? Tem que ter uma boa capacidade de articular as necessidades ali entre as pessoas, as tarefas, enfim. Tem que ter capacidade de fazer cobrança, né? Não pode ser uma pessoa que tem receio de fazer cobrança. A Nadine colocou aqui paciência, né? Tem uma palavrinha na moda que se chama resiliência, que também tem a ver com paciência. Eu acredito que é uma característica importante aí do profissional de planejamento, de atendimento também, que é esse negócio, assim, de ter controle, né? Um controle emocional, de conseguir se colocar no lugar do outro, de ter, por hábito, a autocrítica. Então, são elementos que quando a gente procura sobre isso, a gente sempre encontra, tá? Mas eu destaquei aqui 6 estrelinhas, assim, que eu acho que poderiam resumir aquilo que eu entendo como princípios básicos, assim, valores essenciais de um profissional de atendimento. Então, eu acho que ele tem que ter uma visão estratégica, ou seja, um atendimento bom é aquele que consegue ir um pouco além do briefing, do pitch, né, da tarefa, mas que entende o valor daquela peça, daquela ação, daquela estratégia no todo. O atendimento, ele normalmente tem muita demanda, né? E ele precisa fazer escolhas. Se ele não tem um senso estratégico do que significa o trabalho que ele está fazendo, ele vai ter muita dificuldade de priorizar, de conseguir saber qual é a demanda que tem que ser resolvida primeiro, né? Então, essa questão de uma visão estratégica é importante. Atitude operacional e agilidade, tá? Atitude operacional e agilidade tem a ver com proatividade, tem a ver com concentração, né? A agilidade em si aqui não necessariamente tem a ver com pressa, mas está relacionado com os princípios ágeis, que é o que eu vou comentar daqui a pouco. Capacidade de comunicação, como vocês mesmos exploraram. Muitas vezes o atendimento é quem faz as apresentações dos projetos, então aí tem mais um motivo, né, de por que isso se torna importante. Mas não só comunicação no sentido de expressão, assim, oral, mas clareza, né, no que precisa, no que tem que ser feito. Isso facilita o relacionamento com a equipe, evita falha, né? Mais 3 estrelinhas ali. Confiança, resiliência, que eu estava comentando com vocês. A ideia de confiança é um ponto importante também, assim, quando o cliente ele se posiciona, nem sempre o cliente tem razão, né, gente? Tem aquele ditado lá, né, o cliente sempre tem razão. Isso não é verdade. Às vezes ele tem, mas nem sempre ele tem. E o atendimento ele tem que ter confiança, assim, a ponto de se posicionar de uma maneira firme com o cliente quando ele está pisando na bola, né? Quando tem alguma coisa fora do contexto que está prejudicando o processo. Então, aí tem uma questão que tem que ser considerado. Organização, foco, né? 2 elementos importantes. Criatividade orientada para resultado, né? Então, é um cara que também tem que ser criativo, assim como todos os profissionais que estão dentro da agência de propaganda, mas é uma criatividade que tem que ter um objetivo, ele tem que estar orientado para o resultado, não adianta só criatividade por si só, assim, né? Uma solução criativa que não tenha capacidade de se colocar em prática, né? Então não faz muito sentido. Mas enfim, destaquei aqui, tá, gente, algumas características aí de perfil do profissional de atendimento. Eu não acho que o cara tem que ter todas essas competências para poder trabalhar como atendimento, mas é como se fosse um gráfico, assim.
sei lá, as habilidades de um jogador de futebol, né? Tem algumas que, de repente, ele tem melhor, outras que ele não tem tanto. Às vezes tem um ponto aqui que ele se destaca, mas em outro ponto ele não se destaca tanto. Eu acho que são níveis, né? A gente poderia dividir em níveis esses 6 pontos aqui. O ideal seria que um profissional perfeito tem nota 10 em todos, mas não necessariamente isso acontece, né? E, assim, dependendo de cada agência, de cada equipe, esse profissional ele pode ter características diferentes, por consequência. Um último item aqui, ainda sobre atendimento publicitário mais clássico, gente, produtos e ferramentas que fazem parte, né, do dia a dia do atendimento. Um deles, que eu não tenho como deixar de falar para vocês, é a ideia do briefing. Então, o briefing é um resumo, né, que tem as informações sobre a empresa e tal, vocês já estão meio careca de saber sobre isso, mas 4 elementos, assim, que são fundamentais, que estão presentes, que devem estar presentes no briefing, que é a apresentação do produto, da empresa, do mercado, do consumidor, do concorrente, a definição clara de quais são os objetivos. Mas, assim, uma coisa que vocês não podem confundir, gente, é a ideia do briefing com a ideia da tarefa, né, do pitch. O briefing, ele não indica qual é o trabalho que tem que ser feito, né? Ele não indica qual é a atividade que tem que ser feita. O briefing, ele indica qual é o cenário que aquela empresa, que aquele produto está, né? E isso é completamente diferente. O ideal é que, assim, quando o cliente ele entra na agência, quando a gente recebe a conta, a gente faz um briefing para entender qual é o cenário que aquela empresa está inserida, quais são os objetivos dela, onde é que ela quer chegar. E esse briefing, ele perpassa a trajetória da empresa no decorrer da vida dela dentro do nosso processo de serviço, né? Então, esse briefing ele pode ser incrementado, ele pode ser alterado, mas o briefing ele apresenta a empresa, o produto, o cenário, né? É diferente da tarefa, né? Fazer um anúncio, criar um face card, criar um stories para o Instagram. Isso não é briefing, gente. Isso é tarefa, né? Então, não confundam briefing com tarefa. O briefing é um conjunto de dados para orientar a agência na elaboração de um projeto de comunicação. O briefing é um documento para tomar contato com a realidade do cliente, conhecer seus produtos, seu mercado, aprender um pouco sobre o seu negócio. O briefing é um documento contendo a descrição da situação da marca, dos seus problemas, das oportunidades de melhoria, é a base do processo de planejamento. Então, assim, briefing, dados para orientar a agência, documento para tomar contato com a realidade do cliente, a base do processo de planejamento. Isso é briefing, né? Isso é briefing. E briefing é bem diferente de tarefa, de pitch. Pitch é o que a gente tem que fazer, briefing é o cenário. Não tem um documento padrão, assim, tipo as normas da ABNT de um briefing, mas a gente tem aí algumas informações que são fundamentais para um bom briefing, e é aquilo que eu comentei para vocês, a apresentação da empresa, do produto, do concorrente, dos públicos do mercado. Definição dos objetivos, talvez seja mais o 5º item aqui que eu incluiria como itens fundamentais do briefing, mas ele é muito genérico, ele pode ter diferentes características. Eu publiquei para vocês ali no Google Classroom um documento, que é esse segundo aqui atrás, a definição de briefing. Tem vários modelos de briefing ali. Deixa eu ver se eu consigo, acho que eu estava olhando aqui antes a parada. Deixa eu ver. Acho que não. Mas aqui no Google Classroom, na semana passada, quando eu publiquei os conteúdos da aula passada, está aqui, ó, material briefing. Sei que muitos de vocês não vai nem abrir, mas eu tenho que dizer para vocês, ó, que aqui tem vários modelos de briefing no final desse documento. Aqui tem todo um conceito, uma definição sobre briefing, né? Como se faz da maneira correta, como que não se faz. Ó, produto, mercado, consumidor, objetivos, exatamente como eu comentei para vocês. Ó, modelo 1, tem um conjunto de perguntas que poderia esclarecer aí um briefing. Ó. Modelo 2, aqui tem outra proposta de briefing.
Se você precisa de briefing, não sabe como se faz, quais são as perguntas, usa esse modelo aqui, tem vários modelos, o modelo 4, modelo 5. Podem ver que não tem um padrão, mas a gente tem alguns conteúdos que estão presentes em todos, que são esses 5 pontos aí que eu comentei para vocês, tá? Então, tá ali no Google Classroom, baixem isso, usem na agência de vocês, usem nos projetos que vocês vão fazer, tá resolvido, tá? Buenas. Job, pitch ou projeto, né? Job, pitch ou projeto. Bom, o job, o pitch ou projeto, né? Pitch, produto interno de trabalho, podem ser a mesma coisa. Podem ser a mesma coisa. Diferente do briefing, o pitch, ele é a descrição do trabalho, né? No pitch a gente tem lá, a gente vai fazer uma campanha que tem tal objetivo, que tem tais características. Ela tem número, ela tem um cliente, ela tem um deadline, ela tem um conjunto de tarefas, né, de tasks, de atividades que tem que ser reconhecidas, tem que ser desenvolvidas. Então, assim, o briefing é um cenário onde se está estabelecido o projeto que a gente está desenvolvendo. O pitch, job ou projeto, mesma coisa, ele é dos grupos, né, de ação que a gente vai realizar. Então, tem um job lá que é uma campanha, tem um job que é um vídeo, tem um job que é, sei lá, uma determinada ação que deve ser realizada para aquele cliente. E essa ação, ela pode ainda ser descrita em vários itens. Sei lá, imaginem que a gente tem um job que é produzir um audiovisual. Dentro desse job, eu posso ter, sei lá, fazer a pré-produção, criar o roteiro, buscar, sei lá, organizar o cenário. A gente tem que contratar a produtora, pode ter um monte de tarefa. Então, imaginem assim, quem usa aí o Trello, por exemplo, imagina assim, que o briefing é uma primeira entrevista que a gente faz com o cliente. O projeto é o quadro. E a tarefa, né, a task ou tarefa, é o cartão do quadro. Né? Então, percebam que são coisas diferentes. E aí a gente tem a tarefa. Né? A tarefa é o cartãozinho, a tarefa é o que, de fato, a gente tem que fazer a ação específica. Como eu comentei para vocês, num job que é um audiovisual, a gente pode ter uma tarefa lá que contratar o ator, os atores daquele audiovisual. Aquela tarefa tem um responsável, tem um prazo e está dentro daquele projeto do audiovisual. Então, é a especificidade de trabalho associada a um job, né, associado a um projeto. Tá claro isso para vocês, gente? Briefing é diferente de job, que é diferente de tarefa. E uma coisa está conectada com a outra, é do briefing que vem o job e as tarefas estão dentro do job. Faz sentido isso para vocês? Esses nomes para vocês estão claros? Respondam aí no chat, por favor, gente. Conversem comigo. Tem alguém aí? Beleza. Gente, olha só. Follow-up. Quem sabe me explicar o que significa essa expressão aí, que é bem utilizada nas agências, em outras empresas mais moderninhas aí, o que é o follow-up? O que vocês entendem por follow-up? Alguém gostaria de dizer o que acha? Antes de mais nada, vocês já ouviram essa expressão, follow-up? Sim. Vocês entendem o que é isso? Faz sentido para vocês? Eu usava isso quando eu trabalhava com atendimento comercial, com venda, a gente seguia isso para manter a conversa que tinha com
os possíveis novos alunos da escola que eu trabalhava, Quem para é registrar que o tá que ia falando acontecer. aí? Eu não tô vendo aqui. Quem tá falando? Gabriela. A Gabriela? Então, Gabriela, olha só, é bem legal. Tipo, essa palavra, ela vem, de fato, da área comercial, né? Mas eu não sei, me confirma se é isso, tá? Mas na área comercial, quando a gente faz o follow-up, é tipo, é uma maneira de a gente revisar, assim, retomar quem que é aquele lead, que perfil que ele tem. É como se fosse um passar a limpo, né? Da situação daquele negócio para a gente poder definir o que a gente vai fazer com ele. Não é mais ou menos isso? Isso, é manter ali notificado o que já foi conversado, o que já aconteceu, para caso qualquer pessoa pegue ali, já saber o que já foi falado e combinado com essa pessoa. Perfeito. Assim, o follow-up na agência e em outras empresas, ele tem essa característica de acompanhamento, né? De review, de revisão, a gente saber o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, depois de uma reunião com o cliente, a gente pode enviar um e-mail de follow-up, que seria uma espécie de uma, um review assim de tudo que foi combinado, dos prazos que se estabeleceram, de tudo que foi organizado. A gente pode ter uma reunião de follow-up com a equipe dentro da agência para a gente conversar sobre o que cada um está fazendo, reconhecer as lacunas do processo, identificar como é que a gente pode melhorar a operação a partir do cenário, né, do status quo, de como é que as coisas estão funcionando naquele momento. E aí todo mundo vai fazer uma revisão, eu estou fazendo isso, isso e aquilo, eu preciso de tal coisa, uma reunião de alinhamento, né, de revisão da situação. Então, o atendimento também é responsável por realizar esses follow-ups. Eu chamo isso de alinhamento de expectativa, né? Alinhamento de expectativa com o cliente, para deixar ele a par do que está acontecendo, alinhamento de expectativa com a equipe, para deixar a equipe em sinergia, trabalhando de uma maneira orientada, informada, mais ou menos por aí. Mas, assim, essas palavrinhas, que eu até sintetizei aqui nesse desenho, ó, o briefing apresenta o cenário, o pitch é a campanha, né, o projeto, a tarefa seria aquilo que está dentro do pitch como algo que tem que ser feito. O follow-up é o acompanhamento da execução do pitch, das tarefas, é um alinhamento que a gente tem com o cliente, um alinhamento que a gente tem com a equipe, é esse acompanhamento. Normalmente, assim, as agências utilizam sistemas para executar os projetos e esses alinhamentos eles podem ocorrer de uma maneira informal, como numa reunião de follow-up, como num e-mail que é disparado para alguém para alinhamento de informação, mas ele pode também ser utilizado, como a Gabi comentou agora há pouco, em que o atendimento insere informações num sistema em que a gente vai acompanhar, que a gente pode saber assim qual é o status, qual é a situação daquele projeto dentro do histórico, né? Então, por exemplo, lá no Trello, a gente tem um campo lá de conversa dentro das tarefas que eu posso ter um alinhamento ali entre as pessoas envolvidas naquela tarefa, naquele projeto. No Runner tem a mesma coisa, a gente tem tipo um feed de notícias assim dentro de cada tarefa, dentro de cada projeto, em que a gente pode discutir e alinhar alguma coisa. Mas é isso, gente. Tipo assim, atendimento lida essencialmente com o controle, né, com a gestão dessas coisas aqui. Esses 4 componentes aí que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos adiante. Galera, futuro do atendimento, né? Futuro do atendimento. Aqui eu vou começar falando de uma maneira mais ampla, primeiro. Deixa eu ver só um pouquinho. Será que eu caí? Acho que não, né? Não. Então, assim, de uma maneira geral, né? Quando a gente fala de atendimento, gente, como é que a gente enxerga, assim, o futuro dessa atividade? Buenas. Tem muitas empresas, gente, que na intenção de reduzir custos, otimizar o processo, têm investido bastante em sistemas de automação de atendimento, né? O que significa isso?
eu tentar tirar um pouco a humanidade, a humanização de alguém que é responsável por esse processo, e a gente criar algumas experiências mais automatizadas, mais robotizadas, ou mais self-service, em que a gente tem uma máquina, em que a gente tem algum equipamento aí que faz aí a interface, né, entre a pessoa e a empresa, a pessoa e o projeto. Eu sinto, assim, que dos últimos 5 anos para cá, muita coisa mudou e, inclusive, melhorou, né? Quando a gente pensa em serviços automatizados, esses serviços baseados em self-service, né? Como, por exemplo, utilizar um aplicativo, utilizar um caixa eletrônico, utilizar sei lá, tem vários outros tipos de ferramentas que podem ser utilizadas aí como experiência de atendimento que evita de eu ter uma pessoa para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de uma pessoa nesse serviço de atendimento também gera algumas frustrações, assim, também, às vezes dificulta o processo, às vezes gera mais conflito, às vezes gera mais dúvida, insegurança, né? Então, existem alguns esforços, já que eu observo, assim, de algumas agências tentando criar alguns processos de atendimento automatizados, né? Alguns processos de atendimentos mais self-service nas agências, né? Em que o cliente, por exemplo, ao invés de fazer uma reunião de briefing, ele vai lá e preenche um documento. O cliente, ao invés de fazer, sei lá, ao invés de ele fazer uma reunião de aprovação de projeto, ele acessa o Run It, onde tem todo o desenvolvimento lá do projeto, e ele aprova por lá, ele participa das ferramentas. Isso é bom, isso é ruim? Bom, o que a gente percebe é que existe uma mudança, sim, e a gente está começando a perceber esses serviços mais automatizados no meio do processo. Alguns, até robozinhos, assim, resolvendo alguma parte, né, dos problemas. Tem alguns sites de agências, por exemplo, que o primeiro atendimento é feito por um robô. Pula um pop-up assim do lado do site, pergunta o que o cara quer e tal, e aí depois de um determinado momento, quando aquele lead se cadastra, é que ele recebe um atendimento mais humanizado. Então, essas coisas têm acontecido, sabe? Mas uma coisa que eu acho legal, é que eu vi esses dias num livro até, e copiei aqui, ó, são algumas emoções que a gente sente quando a gente tem contato com o humano, quando a gente tem contato com o robô, e quando o que a gente está procurando resolver se resolve minimamente, ou a gente, sei lá, supera as nossas expectativas, resolve mais do que a gente estava esperando, né? Então, assim, quando a gente tem um contato mais pessoalizado, quando tem um atendimento, aquele clássico, né? Mas o serviço que a gente está buscando não teve um bom resultado, tá? E não foi resolutivo. O que acontece com a percepção que a gente tem sobre a empresa, né? A gente começa a ter desconfiança sobre a capacidade daquela agência. Quando é minimamente resolutivo, né? Tipo assim, ok, cumpriu o que entregou, a gente fica satisfeito. Quando o atendimento ele é mais proativo, ele vai além daquilo que a gente espera, é totalmente resolutivo, a gente tem um encantamento. Tem um outro tipo de atendimento, isso não é comum, assim, em agência, mas pensa numa situação, sei lá, de uma empresa respondendo para um cliente na rede social. Eu não tenho ali uma pessoa, essencialmente, é uma coisa mais impessoal, é alguém respondendo por uma marca, né? Imagina vocês têm um problema e vocês entram em contato com a marca na internet, e aquela marca não tem uma pessoa, ela é um avatar, né? Ninguém sabe exatamente o que é aquilo. Quando a gente busca uma solução, né, numa situação assim impessoal e não é resolutiva, a gente fica irritado, a gente se sente abandonado. Quando é minimamente resolutivo, a gente acha que não é nada mais do que a obrigação, a gente, assim, é meio indiferente.
tem uma relação mais de apatia. Se há proatividade, se é totalmente resolutivo, a gente fica muito satisfeito. E a situação do robô, gente, quando tem um robô envolvido, assim, né, um algoritmo, alguma coisa nesse sentido, quando não é resolutivo, a gente fica com raiva, a gente fica com sensação de apreensão, assim. Quando é minimamente resolutivo, a gente fica meio irritado, porque a gente acredita que o robô tem que ir um pouco além daquilo que é o mínimo. E quando ele é muito proativo, quando ele é totalmente resolutivo, quando ele, tipo, vai além das nossas expectativas, a gente fica encantado, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo, a gente fica meio desconfiado. Será que isso de fato é verdade? Será que ele de fato entendeu? Será que ele de fato resolveu o meu problema? Né? Então, dependendo do nível de humanização do atendimento e dependendo do nível de resolutividade do nosso problema, a gente tem uma sensação diferente. A gente tem uma sensação diferente. Alguém aqui, gente, teve alguma experiência de atendimento recentemente, aí, sei lá, com um atendimento completamente automatizado por robô, assim, né? Que vocês ficaram, assim, muito satisfeitos, vocês chegaram nesse nível, assim, de encantamento, a ponto de ficar até com medo se aquilo ali, de fato funcionou, de fato tá certo, assim, alguém tem alguma história para contar nesse sentido, de um ótimo atendimento automatizado, sem que não tenha nenhum tipo de pessoa envolvida? Com algum site, enfim, qualquer tipo de experiência de serviço? Não é muito comum, tá? Mas, assim, algumas empresas que, na minha opinião, conseguem ter, assim, um trabalho de comunicação que é mais automatizado, ou é impessoal, ou é mais robotizado, e que entregam um serviço legal. O Google faz isso muito bem. Quem, porventura, que trabalha com anúncios no Google, precisa do atendimento do Google. O Google, ele é muito bom, assim, tanto o atendimento bem robotizado mesmo, né, bem automatizado, quanto o Google falando como Google, sem ter um humano, sem ter uma pessoa por trás. Normalmente o trabalho é muito bem feito. E o Nubank, gente, o Nubank é um outro caso que eu lembrei agora, que faz um trabalho bem bom, assim, por exemplo, eu dificilmente leio, utilizo aquelas perguntas frequentes do site, né, de sites, de serviços. No Nubank, sempre que eu precisei, eu encontrei aquilo que eu estava procurando e funcionou, sabe? Das vezes que eu precisei, por exemplo, entrar em contato com a área lá de manutenção do serviço, tive alguma dúvida, é muito impressionante a agilidade com que eles respondem as coisas e a facilidade que eles resolvem os problemas. Se vocês já tiveram algum problema com o Nubank aí, talvez vocês devam lembrar disso. Tem alguns mecanismos do Nubank que é robô, né, que é assim, uma máquina que responde para a gente baseado naquilo que a gente pergunta. Tem algumas situações que é o Nu, falando pelo Nu, e tem algumas pessoas que tem algumas situações que são pessoas que respondem pelo Nu, né? Então, a gente tem esses 3 níveis. E é comum a gente se surpreender com a agilidade e a qualidade do atendimento. Agências de propaganda, assim, isso aqui foi um caso que esses dias eu estava dando uma olhada, assim, e me chamou a atenção. O Idologos, talvez alguns de vocês aqui já devem ter ouvido falar. Exatamente, Fábio, exatamente. O Idologos, tá? É uma espécie de uma agência, criou um serviço diferente ali, que é uma espécie de, sei lá, agência expressa para criação. Ele tem alguns parceiros aí dentro, tipo, alguns profissionais freelancers que são cadastrados, e eles fazem, tipo, um leilão, assim. A pessoa, ela contrata o serviço e paga um valor lá, sei lá, R$ 500 para fazer um trabalho, e aí tem vários designers que ficam concorrendo aqueles R$ 500 e ficam enviando soluções para aquela pessoa que tem o
o problema, né? Porventura, um deles ganha esse leilão, né? O leilão não é um leilão exatamente, mas enfim, esse concurso, e aquela pessoa que ganha leva uma boa parte do valor que foi pago, né, para o Idologos. É um serviço diferente, uma agência diferente aí que existe no mercado, mas não deixa de ser uma agência de propaganda. E aí eu entrei nessa Idologos, e aí logo que eu entrei na Idologos, a Adriana veio falar comigo, né? Ali pulou um pop-up assim na minha tela. Olá, você deseja criar um logotipo para qual segmento? Me passe seu nome e e-mail para te transferir para um consultor. Isso foi a Adriana falando comigo. Percebam que tem uma fotinho ali, tem um nome e tal. O que a gente imagina quando a gente vê isso aqui, gente? Né? Suporte está online. Isso aqui é uma pessoa ou é um robô, gente? É um robô, eu acho. Muitas vezes é um robô, né? Muitas vezes é um robô. É uma programação ali, uma automação em que a gente, quando alguém acessa o site, esse pop-up pula na tela tentando captar o nome e o e-mail da pessoa, né? E aí eu fui lá, não, vou ver qual é que é. Fui lá e coloquei meu nome e e-mail. E aí, quando eu coloquei meu nome e e-mail, eu comecei a conversar com outra pessoa, a Simone. Ó, mudou o avatar ali, ó. Simone, boa tarde, né? Botei ali meu nome, meu e-mail. Ela falou, boa tarde. E aí eu perguntei para ela, Simone, você é o atendimento da agência? Né? E aí ela começou a escrever, ó, sim, somos uma agência de atendimento virtual com a criação de concorrência criativa, que é a criação de vários designers na arte do cliente, disputando qual irá ser a vencedora e levar o prêmio. Então, percebam que eles se entendem como agência, né? Eles se entendem como uma agência, mas é uma agência diferente daquele modelo que a gente conhece, tradicional e tal. É uma agência que tem uma outra proposta de negócio, né? E ela também se entende como atendimento, né? E também, isso também é legal. Apesar de ela colocar ali no chat, ela se apresenta como consultora de negócios, né? Eu comecei a perguntar para ela, ó, você fará um briefing comigo? E aí, olha só que ela me responde. O briefing é feito pelo cliente. Caso você queira um profissional fazendo com você, temos algumas opções interessantes. Então, o que acontece? Tipo, nem o briefing, nesse tipo de agência, o atendimento faz. O briefing é feito pelo cliente, ou seja, ele vai preencher um formulário lá e está resolvido. E, na verdade, o briefing, né, gente, ele é um diagnóstico. O briefing não é simplesmente preencher um formulário, né? Não funciona como um gravador, um papagaio que escuta e repete. O briefing, ele exige interpretar cenários, entender o que significa o mercado daquela empresa. Enfim, ele precisa de interpretação, ele precisa de diagnóstico. Se não tem isso, ele é basicamente um relatório, né? Então, o posicionamento dessa empresa, ela entende o briefing como ipsis literis aquilo que o cliente quer. O briefing é aquilo que o cliente quer, e não qual é o cenário que essa empresa, que esse produto está enfrentando, né? Mas, enfim, uma das coisas que são interessantes, assim, ó, primeiro, né, uma parte do atendimento robotizado lá, né, é um robozinho. E aí, depois que o robô fez o papel dele, que era captar quem eu era e qual era o meu e-mail, veio o atendimento humanizado, mas mesmo assim com várias ferramentas automatizadas, né? Então, o briefing você que faz, é self-service, o atendimento em si é uma coisa mais de orientativa do que de consultoria, né? Não é estratégica, é operacional. Essa é a proposta. Mas aí uma coisa que me chamou bastante atenção, gente, assim, vocês viram que eu coloquei aqui um print, né, da tela de quando que eu fiz essa conversa, tá? Se vocês forem procurar no calendário que dia que cai, dia 28/4/2019, tá? Que foi no início do ano passado, vocês vão ver que isso é domingo pela tarde. Domingo pela tarde.
Olha, mais uma característica que é completamente diferente de tudo que a gente já viu, tipo assim, em algumas agências, nas agências de propaganda por aí. Um atendimento que está online, acompanhando, né, a necessidade do cliente em qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive domingo de tarde. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu não estou dizendo para vocês assim, ó, o atendimento do futuro é assim. Eu não concordo com isso, não acho que é isso. Tá? Mas há mudanças acontecendo no mercado, e esse aqui é um tipo de atendimento publicitário que está começando a aparecer, que é algo super frio, assim, que é muito operacional, que não tem uma visão estratégica, que é muito automatizado, que tem uma característica mais resolutiva, é, sem sem um envolvimento grande com o cliente. Isso aqui não é CS, né? Não é o Customer Success. Isso aqui é outra coisa. Mas existe, e é uma das coisas que estão começando a pintar por aí, né? Dentro das agências de propaganda. Esse movimento, assim, gente, de automação, o próprio algoritmo, que vocês com certeza muito já ouviram falar, né, dentro da propaganda, são movimentos que a gente começa a perceber em que a tecnologia está mudando a estrutura de funcionamento das agências, né? Esses dias eu estava lendo sobre isso daqui, ó, é um recurso que o Google estava oferecendo para os produtores de conteúdo lá no Google Ads, em que é como uma espécie de Canva, né? Aquele Canvas que vocês já devem ter utilizado aí nos aplicativos e tal, no Instagram, em outros lugares. Mas vocês imaginem um serviço, né, de criação que é construído através do algoritmo. Então, você escolhe lá alguns tipos de imagem, alguns tipos de texto, algumas opções de cores, e o robô automaticamente vai montando o criativo de acordo com o desempenho dos anúncios, né? Lá no Google Ads, existe um tipo de anúncio que a gente faz que a gente chama de anúncios dinâmicos, que a gente faz exatamente isso, né? A gente seleciona algumas imagens, seleciona alguns exemplos de texto e deixa o robô trabalhar. Quem cria o anúncio é o robô, e ele vai fazendo isso por experiência. Então, são algumas coisas que estão acontecendo no mercado da propaganda, principalmente no marketing digital, né? Principalmente no marketing digital, que tem transformado, assim, significativamente a maneira como a gente cria anúncio. Hoje, o melhor anúncio não necessariamente é aquele que tem o melhor design. O melhor anúncio não é necessariamente aquele que tem a chamadinha mais criativa no texto. Tem muitas variáveis que interferem no melhor anúncio. E, às vezes, a gente não consegue nem mensurar. Mas através desses mecanismos digitais, a gente começa a perceber a propaganda funcionando de um jeito diferente, em que a gente define um objetivo e deixa o computador trabalhar, né? Se não tem o profissional para setar, né, o objetivo, criar os primeiros componentes, o anúncio não funciona, mas tendo isso, o robô trabalha. Então, eu também vejo assim que o futuro da agência vai ter uma mistura de um trabalho criativo misturado com um trabalho automatizado por robô, por algoritmo. Isso vai acontecer na criação, como nesse caso aqui, e já está acontecendo, né, nos anúncios dinâmicos do Google, como vai acontecer também no atendimento, com alguns processos do atendimento mais agilizados, com algumas ferramentas inseridas no processo que vão facilitar a conversa. Mas eu acho que nunca vai perder o humano no meio dessa jogada, principalmente para o trabalho criativo, né? E o humano no atendimento, principalmente na visão estratégica. Então, essas coisas começam a surgir e nos desocupam para algumas atividades que são mais operacionais e nos dão a oportunidade de focar naquilo que é mais estratégico.
Esse é o serviço da Amazon, gente, que é completamente automatizado, que se chama Amazon Prime Air, que é tipo um serviço de entrega de luxo que funciona em algumas cidades nos Estados Unidos e tal. Basicamente não tem um humano envolvido, né? A pessoa ela compra no e-commerce o produto e lá no centro de distribuição da própria Amazon, o robô busca o produto, leva para uma plataforma que tem uma espécie de um, como é que se chama? Um drone que pega o produto e leva exatamente na casa daquela pessoa que comprou aquele produto. Sem correio, sem nada, tudo aéreo. Então, é assustador, assim, a gente começar a pensar que alguns serviços possam vir a funcionar assim, né? Mas eu entendo, assim, que são coisas que a gente vai começar a ver com cada vez mais frequência na indústria, né? Mas para serviços, gente, eu ainda acredito que a presença do humano é muito importante, né? Tudo feito por robô nem sempre vai funcionar como a gente espera, assim. O robô precisa evoluir em algumas características para poder ter empatia, para poder ter uma visão mais humanizada, né, de algumas coisas que a gente acaba fazendo. Como é que vai ser a publicidade, né? Será que ela vai reconhecer a necessidade do cliente? Ela já faz isso, né? Hoje, nos algoritmos, de alguma maneira, quando a gente cria anúncios, a gente já consegue, a partir de um estilo de comportamento, criar uma campanha focada num determinado perfil, né? Orientação de marketing, será que uma empresa vai conseguir criar um projeto de marketing para ela de uma maneira automatizada? Isso aqui eu já acho que não, sabe? Aqui já exige um olhar mais estratégico, eu preciso de uma visão contingencial, e eu acho que um robô dificilmente vai conseguir fazer isso, sabe? E é por aqui que o publicitário vai acabar atuando. Distribuição de tarefa, né? Que é uma atividade que tem lá no planejamento e no atendimento, né? No atendimento em especial. Eu acho que isso aqui, de repente, um robô vai fazer na atividade de atendimento logo, logo. Imagina que eu tenho um atendimento inserindo as tarefas num sistema, e o sistema, através de informações que o atendimento inseriu no sistema, vai identificar qual é o trabalho que cada profissional vai fazer, né? O que é prioridade, o que é urgência, o que vai estar primeiro na fila, o que vai estar depois, o que vai exigir a necessidade de um humano para criar, o que não, o que vai ser executado com um robô. Eu acho que um sistema pode ter essa condição de fazer a distribuição de tarefa, a cobrança de prazo. Alguma coisa já acontece hoje, tá? Em alguns sistemas que mandam e-mail, que enviam de notificação, mas eu acho que isso vai ser aprimorado ainda significativamente. Criação de peças, eu acho que em algum nível o humano sempre vai se envolver, mas eu acho que o robô vai cada vez estar mais presente nesse sentido. E eu acho que vai ter muita coisa assim disponível para o cliente, né, para a empresa, nesse modelo faça você mesmo, né, que é como o Canvas, por exemplo. Eu acho que um futuro assim da comunicação promocional ainda vai ter muitos dessas features assim. Aí precisa fazer um anúncio, né, vai ter lá uns modelos em que o próprio dono da empresa vai acabar fazendo, o departamento de marketing vai resolver com um modelo pronto. E a gente vai ter que se reinventar, assim, né? A gente vai ter que tentar resolver, fazer o nosso trabalho de um jeito diferente. São desafios, assim, que o futuro vai nos propor, gente. Mas, enfim, só queria fazer um recorte aí sobre esse cenário, tá? É fato que o profissional de atendimento, ele evolui conforme a evolução dos canais. Então, lá em 1970, o atendimento, ele basicamente tinha um contato pessoal, tete a tete, porque assim funcionavam as relações das pessoas até o momento. Em 1990, a gente começa a ter um profissional de atendimento que começa a ser conectado com algumas tecnologias de informática, e tem o telefone como principal canal de contato ali com o cliente e tal. Nos anos 2000, 2010, a gente começa a criar outros canais digitais de atendimento, né? Hoje, por exemplo, é muito comum as agências explorarem a questão das reuniões por Meet,
a gente tem muita videochamada, a gente tem grupos de WhatsApp com os clientes, então os canais digitais, eles meio que ocuparam o espaço que antigamente o telefone ocupava, né? E aí a gente tem um problema que a gente começa a perceber, que é a ausência de horário, né? Quando toda a comunicação se dava por telefone e o telefone do atendimento não parava de tocar, ele tocava no horário comercial. Agora que a gente faz reuniões por Meet, tem grupo de WhatsApp com o cliente, ele manda e-mail, isso não tem horário. Isso chega em qualquer momento, isso chega em todos os canais ao mesmo tempo. E isso acaba sendo um problema para a gente gerenciar as nossas atividades, gerenciar o drama do nosso dia a dia e tal, das nossas tarefas. Como que eu vejo isso no futuro, assim, gente? Eu percebo que, assim, hoje, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que a gente usa muitos canais digitais, mas nem sempre esses canais, eles são integrados, né? Então, o cara, ele manda um e-mail, ele envia um WhatsApp, ele liga, e as informações não ficam registradas no mesmo lugar, a gente não tem um histórico de atendimento daquela pessoa, fica tudo em lugares distintos, de formas distintas. Eu acho que o futuro é a gente ter mais automação, tipo, mais robôs envolvidos, assim, alguns processos mais self-service, como eu comentei para vocês, em que o cliente mesmo vai se resolver sem a necessidade de um humano envolvido no processo. Mas eu acho que o grande pulo do gato vai ser quando todos esses sistemas conversarem entre si e a gente ter o CRM, né, que é uma espécie de controle ali de todo o histórico de atendimento do cliente integrado num lugar só, não importando qual é o canal em que ele está contatando com a gente. E esse é um desafio que a gente tem, tipo, é o que a gente chama de o omnichannel, né, tudo integrado num canal só. Quando o cara ele liga por telefone, se ele manda um e-mail, se ele está interagindo nas redes sociais, se ele está interagindo com um chatbot, se ele está no WhatsApp, se ele está num aplicativo, se ele está comprando na loja, não importa onde ele está, o rastro dele está sendo controlado e todas as informações sobre o histórico de atendimento dessa pessoa está concentrada num mesmo sistema. A gente tem como acompanhar isso com clareza. No futuro, eu vejo que o atendimento ele vai ter que ter essa capacidade, assim, de integrar as informações. Não tem nada mais chato, gente, do que a gente ter uma pessoa como referência em que a gente está conversando, ou estou conversando com uma pessoa em um canal e aí outra pessoa assume o atendimento e não sabe mais o que estava acontecendo, ou aquilo que eu pedi pelo WhatsApp eu tenho que mandar por e-mail, ou a nossa videochamada não serve de formalização sobre um determinado assunto que a gente estava discutindo. Então, esse tipo de gargalo de canais digitais que são bons, mas não se comunicam entre si, é o desafio do futuro profissional de atendimento, da futura atividade de atendimento. E no meio disso vai ter robô, no meio disso vai ter automação. É assim que eu enxergo, tá? É assim que eu vejo, assim, o futuro do profissional de atendimento. Mas, enfim, essa integração das experiências, né? Seja ela presencial, remota, seja ela envolvendo robô ou totalmente humana, essa integração também tem a ver com um pouco do objetivo de um atendimento de qualidade nesse modelo Customer Success. Duas coisas que são fundamentais, assim, quando a gente pensa no CS, né, no Customer Success. Primeiro é a orientação para o resultado, né, um tipo de atendimento que aí eu estou falando de atendimento de futuro, mas mais do que ferramenta, tem a ver com postura, tem a ver com valores. O Customer Success é aquele cara que, mais do que receber demanda e encaminhar para a produção, é aquele cara que é proativo, é aquele cara que tenta entender o que tem por trás da demanda do cliente, é aquele cara que busca qual é o resultado que aquela ação está tentando estabelecer,
e propõe alternativas e tenta melhorar a solução que o cliente propôs. Então, ele é um pouco mais proativo, né? E mais do que isso, ele está preocupado em gerir o relacionamento com o cliente. Então, ele tem um CRM em que ele vai controlar as informações que aquele cliente tem, o histórico de atendimento dele. Ele está disponível em vários canais, mas esses canais eles conversam entre si de alguma maneira. Então, é uma perspectiva um pouco diferente, assim, de atendimento do que a gente vê por aí. Um caso de muito sucesso, assim, gente, eu acho que uma boa parte do sucesso do Nubank hoje é pautado por causa disso. Aliás, um dos casos, não, então, é o Nubank, de um ótimo serviço de CS, de Customer Success, que é justamente isso, assim, o Nubank hoje, se você manda um e-mail, se você entra pelo chat, se você liga, ele também tem um serviço tipo telemarketing, assim, há uma integração de todas as informações da pessoa num sistema. E há um serviço de atendimento excelente, né? A pessoa, uma das características do Customer Success é a autonomia. Então, não é aquele tipo de atendimento que recebe a demanda e tem que pedir autorização para alguém para resolver, ou tem que encaminhar essa demanda para um terceiro que vai resolver o problema. O Customer Success tem autonomia para resolver. Então, se o problema chega, ele mesmo resolve. Isso é uma coisa legal do Nu, porque se você liga para uma Caixa Econômica Federal, um Banrisul, sei lá, qualquer coisa desse tipo, Banco do Brasil, se você, sei lá, perdeu o teu cartão, né? Você liga lá para o banco, primeiro, você vai ser atendido por uma espera telefônica. Aí essa espera telefônica vai te mandar para um vivente. Esse vivente vai fazer uma triagem, ele vai entender qual é o teu problema. Aí ele vai te passar para um outro cara. Se tu tiver sorte, teu problema vai ser resolvido ali. Mas é bem provável que tu não tenha sorte e tu vai ser repassado por um terceiro. E aí esse negócio vai ficar girando, 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 e tu se sente um idiota, né? Como que funciona no Nubank, gente? Perdi meu cartão. Cara, chat, perdi meu cartão, tem uma pessoa que vai te atender, vai resolver com uma mensagem no telefone. E tá tudo resolvido. Tu fica surpreso com o resultado. É uma coisa impressionante. E esse é um pouco assim, eu acho que tem dois motivos que fazem o Nu. Primeiro é a abordagem sem taxas, né? Essa proposta deles, assim, de um cartão que tem menos taxas, né? Por isso que é nu de pelado, que não tem nada para esconder. E o segundo é a proposta de atendimento. Os caras que criaram o Nu, eles perceberam que o mercado brasileiro de prestação de serviço bancário era uma merda, que nada funcionava direito, e quando eles entenderam que isso era estratégico para o sucesso do banco, e eles investiram nisso, e eles criaram as pessoas que trabalham no atendimento do Nu, gente, não é aquela central de telemarketing da Bahia, que às vezes a gente recebe uns telefonemas da Oi, da Claro, sei lá. São pessoas que a gente percebe que não tem a menor noção do que estão fazendo, assim, estão treinadas num script que não faz sentido nenhum. O Nu paga muito bem para o CS dele e, mais do que isso, investe muito em treinamento. Então, isso tem um impacto direto no sucesso do serviço. Mas eu quero falar mais sobre isso, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui sobre a questão do Nu, como é que funciona, quem são essas pessoas por trás do atendimento. Bom, meu nome é Jéssica, tenho 24 anos e sou Expert. O Expert aqui no Nu, ele faz toda a parte de atendimento para o cliente. Então, ele atende por chat, atende por telefone, atende por e-mail, e aí a ideia é que a gente consiga resolver as dúvidas dos clientes e proporcionar a melhor experiência possível sempre. Se eu tivesse que contar uma coisa sobre mim, eu falaria, eu sou absolutamente viciada em café e tudo que envolve café. Então, eu passo muito do meu tempo livre indo em cafeterias especializadas de São Paulo, provando café, eu fiz um curso de barista, e eu acho que isso tem a ver com o Shakespeare no sentido de que cada café é um aroma, é uma essência diferente, é uma coisa peculiar, e cada caso que a gente pega aqui
o seu especial, tem a sua questão única. Então, acho que toda sutileza, toda delicadeza tem a ver. O processo seletivo para a Shakespeare, eu passei por algumas fases. A primeira fase foi virtual, então eu mandei uma foto minha e respondi algumas perguntas relacionadas ao atendimento do cliente, né, ao perfil. Depois eu vim aqui no Nubank, eu fiz uma dinâmica e aí depois eu fiz uma entrevista final para a posição. Olha, algumas dicas para vir aqui para o Nubank, basicamente, ser mais importante. Seja você mesmo, não tenha medo de demonstrar a sua essência, porque você vai ser você mesmo no seu dia a dia. Então, ser autêntico, acho que é a coisa mais importante. Eu acho que sempre quando eu pego atendimento, eu penso que eu sou a oportunidade daquela pessoa ter um dia melhor. Eu penso assim, o que eu gostaria que me dissessem nessa situação? Como eu gostaria que tratassem o meu problema se eu tivesse aquele problema? O fato de eu atender alguém, essa pessoa conseguir dar risada, ou o fato de eu encontrar as pessoas que eu gosto aqui e produzir alguma coisa que eu falo, nossa, que incrível, fui eu que fiz isso. Muda meu dia. É muita diversidade num lugar só e são só pessoas que são, assim, incríveis. Então, é sempre um novo aprendizado. O Nu, gente, chama o atendimento deles, né, de Expert. Por que Expert, né? De experiência. Tem a ver com Customer Experience, que é essa proposta de um atendimento que é um CS, que é um cara que está orientado para o resultado, está preocupado com o sucesso, com a satisfação daquela pessoa, né? Ele busca enfrentar os obstáculos, ele tenta ser resoluto, né? Então, não segue by the book, assim, um processo que não faz sentido. Ele tem um pouco essas características. Então, mais do que online, presencial, se é robô ou se é humano, o importante é resolver o problema do cliente a partir de uma experiência de serviço agradável e confiável, né? É disso que a gente fala quando a gente está falando de customer success, e é disso que a gente fala quando a gente fala de um atendimento de futuro nas agências de propaganda. Eu acho que ele é um cara que é mais multifacetado, ele vai ter que ter algumas skills de design, ele vai ter que ter algumas skills de criação, de mídia, e eu não estou dizendo que ele vai se responsabilizar por tudo, mas ele vai ter que ser mais resoluto, ele vai ser menos o cara que fica passando bastão e passando o telefone, e mais o cara que vai ver o problema e vai tentar resolver, sabe? Como essa menina faz aqui nos problemas do Nu, quando chegam lá no banco. A gente viu no aniversário de ontem que o Nubank ia passar um dia inteiro sem equipe de atendimento. Quem, então, ia fazer esse papel de falar com os clientes do SAC? Todo o resto da empresa. Funcionários, aí a gente está falando de analistas, de engenheiros, designers e até dos cofundadores que voluntariaram para passar um dia inteiro atendendo as ligações dos clientes da Fintech. Como a gente deu a notícia, a gente quis saber como é que o negócio está andando e viemos aqui dar uma espiada. Vamos lá? O Nubank tem uma equipe com mais de 300 funcionários, chamados Experts. Eles se dedicam exclusivamente ao atendimento aos clientes. Nessa terça-feira, eles ganharam um dia de homenagem, no qual foram reconhecidos por suas conquistas. Enquanto isso, o restante da equipe se dividiu em turnos para dar conta do saque do Nubank. Na sala de operação, encontramos o cofundador e CTO Edward Weeble, o Ed, que saía de um turno de 4 horas. Então conta pra gente como é que foi seu dia hoje. Então, eu fiz hoje 4 horas de atendimento de telefone, que foi uma experiência super intensa para mim, especialmente com sotaques do Nordeste. Foi meio difícil entender às vezes, mas acho que deu certo no final. Qual que é o número que você conseguiu atingir aí de clientes? Eu acho que foi uns 20, 25, provavelmente. E você vai trazer alguns dos insights que você pegou nessa imersão que você teve no SAC para a equipe de TI?
com certeza. A gente sempre está tentando melhorar as coisas e a gente tem feedback dos experts. Não é esse é o único jeito de aprender essa experiência, mas acho que colocando um engenheiro dentro dessa situação, com essa pressão, com o cliente lá, e você quer ajudar o cliente, você quer resolver o problema, você pode entender um pouco mais, não só o problema, mas a frustração, as emoções. E isso ajuda com a empatia. É importante para o pessoal de TI saber disso? Eu acho, porque senão parece um bug pequeno, mas quando você está sentindo o impacto, você vai pensar diferente. Ed não foi o único líder a participar do mutirão. Davi Vélez, o chefão da operação do Nubank, estava lá desde as 8 da manhã. A gente, inclusive, até conseguiu pegar um trechinho do atendimento dele. Oi, Elizabeth, tudo bem? Tá, eu estou olhando aqui e parece que o cartão, a gente teve que enviar seu cartão pelos correios, deve estar chegando nos próximos dias. Eles vão enviar um código que deveria aparecer no seu aplicativo. Muito obrigado, Elizabeth. Obrigado. Já são quase 2h30, o que significa que entre estar aqui e lá embaixo falando com o pessoal do atendimento por algumas horinhas ali falando com o cliente, né? Muito legal, muito legal. Com quantos clientes você acha que falou até agora? Acho que por volta de 30 clientes até agora. E como eles reagem? Você se apresenta como CEO? Não falo que eu sou CEO, falo igual que é do banco, Davi, e tento ajudar os clientes tentando responder as perguntas. Ninguém notou também? Ainda ninguém notou. Ninguém notou o sotaque estranho. Boa parte da equipe do Nubank é formada por estrangeiros. São mais de 25 nacionalidades. Por isso, o atendimento no dia foi disponibilizado em diversas línguas, para aqueles clientes que fossem mesmo de outro país e ficassem mais confortáveis em falar sua língua mãe, ou para a galera que só queria praticar outro idioma também. A gente queria que todo mundo na empresa participasse desse dia de atendimento ao cliente. E a gente tem muitos clientes estrangeiros que não falam português. Empregados estrangeiros que não falam português. Aí abrimos a opção de clientes fazer perguntas, entrar em contato em francês, italiano, espanhol, inglês e português. Um dos ganhos em colocar a equipe que não lida diretamente com o cliente para atender o saque é a quantidade de insights que esse pessoal consegue sobre os produtos do Nubank. É muito fácil para um CEO, para um management team, para um engenheiro, para um data science, ignorar ou esquecer que a gente está num serviço de clientes, que nossa meta é servir clientes. Recebi, por exemplo, 2 ligações de pessoas que não entendiam o fluxo de enviar fotos no processo de aquisição, quando as pessoas estão pedindo o cartão. E aí a cabeça começa a chegar de ideia de como a gente faz para melhorar esse processo. E você acha que vai até que horas hoje aqui? Hoje tem pessoas até horário integral, até as 11, meia-noite, 1 da manhã. Eu vou estar aqui até o final também. Pessoal, olha só que interessante, tá? Tipo, imagine a agência de propaganda ter um dia em que o cara da criação vai para o atendimento, em que o dono da agência vai para o atendimento, e que a gente começa a fazer com que as outras pessoas que não são responsáveis, assim, em cuidar da satisfação do cliente, entenda quais são os impeditivos que fazem com que esse cliente fique feliz, né? Com que esse cliente tenha uma percepção, assim, de que as coisas estão funcionando bem, de que ele fique satisfeito, sabe? Foi exatamente isso que o Nubank fez aqui, tá? Colocou o CEO e os caras do estratégico na linha de frente, atendendo o telefone, atendendo demanda, respondendo os chats do aplicativo. E aí, isso que o cara percebe aqui, ó, tipo, tem essas empresas que não são orientadas para o resultado de uma experiência de qualidade, assim, de prestação de serviço. O gestor, às vezes, ele está envolvido com um monte de incêndio, com um monte de problema, e ele não consegue enxergar alguns detalhes que para alguém é um bug, como ele fala, assim, é um errinho, mas no volume, né, tem várias pessoas sentindo aquele mesmo problema e, porventura, isso está afetando ali a percepção de qualidade, a satisfação do usuário usando o aplicativo. Então, poxa, sensacional, sabe? Sensacional. Então, o Nu, gente, ele nasce através dessas duas grandes propostas de valor.
que é transparência, ausência de taxas e experiência de serviço nível máximo, né? Poxa, tem 300 pessoas fazendo atendimento. É muita gente. Tá certo que tem muitos usuários também, mas provavelmente eles escalaram isso a ponto de montar times para atender o volume de pessoas que de fato são atendidas pelo aplicativo, né? Pessoal, o que vocês acharam disso aí? Conversem um pouco comigo aí, eu estou falando demais, vocês não estão falando nada. Me ajudem aí, gente. Alguém tem alguma história triste para contar do Nu? Para um contraponto aí do que eu estou dizendo? Ou uma história legal aí de atendimento positivo? Eu gosto muito do Nubank. Tipo, eu acho que é por isso que ele é tão popular entre os jovens, porque a gente não quer mais ficar ligando e falando com alguém e depois falando com outra pessoa e depois indo para outra pessoa, sabe? Tipo, a gente não tem nem tempo para isso. E ele Claro, faz tudo ali mesmo no app. Ele é bem legal. perfeito. Não, é isso aí. Gente, assim, Customer Success tem muito a ver com isso. Qual que é a grande diferença dos dois, né? O atendimento, aquele clássico, é o cara que recebe a demanda, que repassa o problema, é o cara que controla a tarefa. Customer Success é o cara que resolve, é o cara que recebe o problema e que resolve. É o cara que evita passar se ele pode resolver. É o cara que, mais do que controlar a tarefa, ele está preocupado em gerenciar a satisfação, o clima, a energia da equipe. Ele está preocupado com o resultado do projeto e não só com a execução de uma tarefa. Enfim, esses são alguns dos exemplos aí que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a grande diferença que eu acho que, assim, que eu acho que destaca um pouco da diferença do atendimento para o CS, né? O atendimento tem foco no cliente, ele está olhando para o cliente, foco no cliente, né? Aguarda a demanda do problema, tenta resolver com a agilidade que ele pode, ele é passível às necessidades do cliente. O Customer Success, ele tem o foco do cliente. Olha a diferença. Atendimento, foco no cliente. Customer Success, foco do cliente. Ou seja, eles são os olhos do cliente, ele se coloca no lugar do cara. Ele está preocupado em oferecer o resultado, ele é mais proativo, ele enxerga o problema junto com o cliente, né? Ele tenta estabelecer uma relação de longo prazo, de confiança, por essa capacidade que ele tem de se colocar no lugar do cliente, né? É isso. Então, o novo atendimento publicitário, ele tem essa característica de Customer Success. Estou botando um S aqui. Bom, depois eu coloco. Ele tem que ter um alto nível de conhecimento do mercado, ele tem que ser mais proativo com os anseios e as necessidades percebidas pelo cliente, ele acompanha todo o ciclo de vida daquela conta na agência, e não é um cara que está ali só para resolver um problema pontual, ele é um gerente de conta, ele é tipo, é como se fosse o cliente dentro da agência, né? Ele tá junto com a execução, ele é corresponsável pelo processo criativo, né? Uma coisa que eu lembro que teve uma época que eu trabalhava numa agência que eu tinha um atendimento que, quando chegava no cliente, ele falava mal da agência, ele criticava a criação, né, os colegas dele, né, enfim, desse atendimento. Cara, o atendimento, ele é corresponsável pela criação, ele faz parte do projeto, né? Então, quando ele critica o colega, quando ele critica a agência, ele está criticando o trabalho dele também, sabe? E o CS, ele assume esse protagonismo de ser um cara que é responsável também. Responde por. Né? Responde por. Opa! Oh, shit. Isso aí. O objetivo do Customer Success é orientar o sucesso do cliente, garantindo a melhor experiência, gerando valor. Mas como você faz isso dentro da sua empresa? Quais são as características do Customer Success? Então, eu vou apresentar para vocês 4 características que vocês vão entender melhor a função do Customer Success no papel dentro da empresa. A primeira característica do Customer Success
ele tem um alto nível de conhecimento sobre o mercado. Por quê? Porque o Customer Success, ele vai desenhar uma estratégia específica e entregar soluções para o cliente. Então, ele precisa ter esse conhecimento sobre o mercado em que ele está atuando e também sempre estar acompanhando as mudanças e as novidades para sempre ele estar alinhando essa estratégia junto com o cliente. A segunda característica do Customer Success é que ele acompanha todo o ciclo de vida do cliente. Imagina quando você tem um problema com a tua internet e você precisa ligar para a empresa para ela resolver esse teu problema. Cada etapa do teu atendimento, você acaba falando com uma pessoa diferente, você precisa explicar tudo o que aconteceu com você, quais são os problemas, o que a outra pessoa te disse. Isso é muito estressante, isso acaba causando uma frustração muito grande durante a tua experiência. Então, a ideia do Customer Success, ele acompanhar todo o ciclo, né, de vida do cliente, é que ele saiba quais foram as dores, quais são os ganhos, e nisso ele gera um vínculo de confiança e credibilidade com o cliente também. A terceira característica do Customer Success é que ele tem que ser proativo. Como assim? Ele precisa, então, sempre estar prevendo quais vão ser os problemas, as dificuldades do cliente durante a jornada dele. Porque ele não pode esperar que o cliente chegue relatando algum problema, falando que ele não está satisfeito, ou pedindo até o desligamento, né, do teu serviço ou do teu produto. Então, o Customer Success, ele tem que já, dentro do planejamento dele, já antecipar essas coisas. Isso é muito importante para a saúde do relacionamento dele com o cliente, porque ele também reduz a ansiedade e o medo, né, do cliente, gerando essa confiança. E a quarta e última, o Customer Success, é importante que ele sempre dê um start do serviço ou do produto junto do cliente. Esse início, ele é muito crítico, porque é aí que ele vai ditar o tom do relacionamento do Customer Success, né, da empresa, do produto, com o cliente. E isso é muito bacana dele acompanhar, porque ali ele vai criar um vínculo com o cliente. E também é bacana porque ele sempre vai conseguir estar voltando para o início ali do desenvolvimento, da estratégia, para ele perceber se vocês estão conseguindo alcançar ali o objetivo, se o cliente está tendo sucesso ali durante a jornada dele. E alinhando isso conforme vai passando tempo, por isso é muito importante ele estar desde o início ali do start do produto ou do serviço. Bom, gente, essas são as 4 características, né, do Customer Success. Espero que isso tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem sobre o que é o Customer Success, como você consegue aplicar isso também na tua empresa, porque ele é muito importante, é muito válido, ele cria um valor muito bacana para o teu produto, para o teu serviço. Assim, o último item que ela falou ali, eu não tinha comentado ainda, do CS estar junto no momento de dar o start no projeto, né? Eu já vi em algumas situações, assim, gente, do atendimento não participar mais da campanha depois do briefing, né? Isso é uma coisa completamente equivocada, assim. Né? Então, a gente só vai conseguir criar essa relação de sinergia entre o cliente e a agência, se o cliente enxergar na agência alguém que é responsável, que é corresponsável pelo projeto. E esse cara tem que ser o atendimento, né, ou o CS. Só que esse sentimento, ele só se consolida se eu tiver uma pessoa, um personagem, que vai estar lá no momento de coletar o briefing, que vai estar lá no momento de apresentar o plano, que vai estar lá no momento em que a campanha for aprovada, que vai estar lá no dia dos relatórios. Então, ele é um cara que tem que acompanhar o ciclo de vida da conta. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo com aquele cliente. Ele tem que saber os resultados que estão sendo atingidos naquela conta, ou a ausência dos resultados naquela conta. Essa relação de confiança, essa proximidade da vitalidade do projeto, faz com que o dono da empresa, né, que contratou a agência, se sinta muito mais seguro em que a agência está orientada para o resultado. Se o atendimento ele vira um obstáculo para o resultado, há um problema, né? Ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser um cara que vai resolver, tem que ser resoluto, né? E não um gerador de obstáculos. Esse quadro aqui, para mim, resume muito bem, assim, gente, a diferença de um atendimento publicitário clássico para o CS, tá? Tipo assim, solicitações, né? O atendimento publicitário, aquele clássico, o que ele faz? Ele recebe o telefonema, o e-mail da solicitação e repassa para a equipe. Né? Repassa para a equipe. O CS, ele tenta resolver antes de repassar. Então, imaginem que o dono da empresa, sei lá, pediu um ajuste lá numa peça que foi veiculada na internet. O CS vai encaminhar uma tarefa para o designer para ele abrir o arquivo, o cara vai encaminhar o arquivo renovado para o atendimento que vai mandar para o cliente. Tipo, toda uma volta
O CS, ele abre o arquivo, ajusta e muda. Ele tenta resolver. Bom, se ele não sabe resolver, aí ele vai buscar ajuda. Mas ele tenta primeiro resolver. Os canais, né? O atendimento publicitário clássico, o atual, né? Ele tem vários canais. Ele usa o WhatsApp, ele usa o Trello, ele usa o e-mail, ele usa o telefone. O CS, ele também usa isso tudo, só que ele tenta concentrar o histórico de vida do cliente, que é o follow-up que a Gabriela tinha comentado agora há pouco. Ele acompanha o ciclo de vida, tudo que aconteceu com aquela conta, os pontos fortes, os pontos fracos, os acertos, os erros, o histórico do serviço, ele cadastra num sistema que a gente chama de CRM. E ali a gente consegue acompanhar os dramas que aquele cliente viveu, as campanhas que já foram aprovadas, o que o cara gosta, o que o cara não gosta. Eu tenho um histórico do cliente ali no sistema. O foco do atendimento publicitário é reduzir a demanda. Tipo, o sonho da vida dele é ficar com a pauta livre, né? O sonho do atendimento publicitário clássico é isso, tentar reduzir o máximo possível o volume de tarefas que está dentro da agência. O foco do Customer Success não é isso, é só fazer com que o cara fique satisfeito. Eu tenho uma diferença aí que é legal, gente, que a gente pensar assim, nunca vai acabar, né? Não adianta a gente tentar secar o mar, né? O oceano com toalha. A gente pode ter quantas toalhas a gente quiser, a gente nunca vai conseguir. Agora, quando a gente começa a perceber assim que a demanda ela tem um fluxo contínuo, ela sempre vai existir, mas talvez o nosso objetivo não é ficar sem nada para fazer, mas é a gente conseguir manter um volume de trabalho saudável, que fique legal de operar sem estresse, né? Quando a gente tem uma empresa orientada para o resultado, a gente começa a saber quantas pessoas eu preciso ter na equipe para poder atender, sei lá, 4, 5 empresas bem. Né? Eu preciso de 5 profissionais. Beleza. Se eu quiser aumentar a demanda, eu tenho que entender que eu tenho que ter mais gente. Eu vou ter que ter mais 5 profissionais para poder atender mais 4 empresas. Por quê? Porque eu estou orientado para satisfação, entendendo que essas 4 empresas que estão sendo atendidas por esses 5 profissionais, elas estão satisfeitas. Elas não têm nenhum tipo de problema de relacionamento com a equipe, elas entendem que a agência está orientada para o resultado. Quando eu tiro o meu foco da satisfação e eu começo a orientar a minha atenção para a tarefa, né? 4 pessoas, quantas tarefas 4 pessoas conseguem fazer? Não, mas se essas pessoas conseguem fazer todas essas tarefas, então talvez a gente possa fazer com que essas pessoas atendam 10 empresas, 30 empresas. Aí eu estou concentrando meu foco na tarefa e não na satisfação do cliente. E aí as coisas começam a dar errado. Esse é um dos grandes gargalos, assim, que a gente percebe nas agências de comunicação. Perdeu a mão, sabe? No início ela era ótima, atendia poucos clientes, tinha pouca gente, e depois perdeu a mão, começou a buscar muito cliente que paga pouco, está toda hora insatisfeito, aquele cliente que era especial também começa a ficar insatisfeito, então é um ciclo vicioso. O atendimento publicitário clássico, repassar a demanda é uma regra, ele recebe e repassa, ele recebe e repassa, ele recebe e repassa. No Customer Success, repassar a demanda é uma exceção. Ele recebe, às vezes ele repassa, mas normalmente ele tenta resolver. A entrega do atendimento publicitário clássico tem prazo e tem todo um cuidado de acabamento e tal, tipo assim, tem que ser tudo perfeito. É comum, assim, que as empresas que trabalham nesse formato, elas trabalham no que a gente diz de metodologia de cascata. Então, assim, entra o cliente novo. Primeiro mês de trabalho é o planejamento. Aí, depois do primeiro mês, tem a entrega do planejamento. Aí, depois tem a criação.
Aí mais uns 15 dias de criação. E aí já passou 45 dias, no 45º dia o cliente já começa a ficar puto. Tá demorando, que não tá tendo resultado, que ele tá pagando e não teve retorno nenhum. Não tá orientado para o resultado isso. Tá orientado para o processo, tá orientado para a tarefa. Então, tem aquela sensação assim de que tem que ser tudo by the book, tudo exatamente como combinado, um planejamento perfeito, aquela peça toda cheia de detalhes, com acabamento perfeito. As agências, muitas trabalham assim. E o atendimento clássico tem esse mindset. Precisa de prazo e precisa estar perfeito para poder repassar para o cliente. O CS, ele é mais ágil, ele é mais mutável, ele manda para o cliente, a gente utiliza as coisas mais em beta. Ele não está tão preocupado com prazos tão longos, com aquele planejamento super completo, ou com aquela peça que é perfeita, que não tem nenhum tipo de erro, que aquele design 100%. Não é isso. Ele é um pouco mais resoluto, ele tem ele começa a avaliar até que ponto que esse planejamento tão detalhado ele vai realmente trazer o resultado que a gente espera. Até que ponto esse design tão perfeito, essa foto perfeita, ela vai ter um impacto no resultado que a gente espera. Às vezes não tem, gente. Quantas vezes, tipo, eu estou fazendo uma campanha aqui com criativos no Facebook, no Instagram, e é justamente aquele criativo mais feio, que é o que tem mais taxa de clique, que é o que mais dá resultado. Às vezes a gente fica preso a algumas questões que só geram obstáculos, que não são resolutivos. Equipe, né? No atendimento clássico, eu tenho um monte de gente de baixo custo, ganhando pouco, e alocada para fazer só uma tarefa. Atender o telefone, responder o e-mail, atualizar o Run It. Né? No Customer Success, eu tenho equipe valorizada, então eu pago mais do que o mercado paga. Eu tenho equipe engajada, eu tenho equipe capaz, mais versátil. É um perfil de atendimento diferente. No atendimento clássico, o produto, né, esperado é o resultado da agência. Então, o cara ele está preocupado com a agência, com a campanha perfeita que vai, sei lá, oferecer para a gente um case para a gente poder vender um outro projeto. É uma campanha perfeita que a gente vai colocar num concurso. É assim, o que fica bom para a agência? Qual que é o prazo ideal para a agência? Qual que é o prazo ideal para os profissionais da agência? O produto está muito no resultado que é a expectativa ideal para a agência. No CS, a gente está orientado para o resultado do cliente. Então, são tipos, gente, são modelos de atendimento que são diferentes. Agora, se eu explico para vocês assim, desse jeito, como eu estou fazendo hoje, pode parecer um pouco confuso, assim, mas quando a gente vive uma experiência de uma empresa que a gente tem um CS envolvido e uma empresa que tem um atendimento clássico, fica evidente que a experiência da prestação de serviço está sendo considerada, sabe? A experiência da prestação de serviço está sendo considerada. O serviço é uma experiência. E controlar todos os pontos de contato, controlar todas as experiências que o cliente tem com a gente, é uma oportunidade da gente manter o cara satisfeito, manter o cara feliz, manter o cara fidelizado. Então, cara, é legal isso que tu falou, tá? O que acontece, gente? Quando a gente pensa em modelo de empresa, deixa eu ver só quem que comentou aqui, o Vinícius, né? Vinícius, ó, esse modelo publicitário clássico é meio romantizado, né? O que acontece, cara? Quando a gente pensa na estrutura de uma agência de propaganda, na empresa agência de propaganda, a clássica, né, que tem o atendimento, o mídia, a criação, essa agência ela foi estruturada baseada em outras empresas, né? Que outras empresas que existiam na época, que serviam de referência, assim, que desenvolviam projetos, né? Você vai pegar indústrias,
empresas da área da construção civil, empresas mais clássicas, né, que têm essa estrutura de formato de cascata. Então, você pega, por exemplo, um engenheiro. Eu tenho lá um cara que desenvolve o projeto de engenharia. E aí esse projeto ele é super longo, cheio de detalhes. Aí depois eu tenho a documentação desses projetos. E aí a documentação desse projeto é cheia de detalhes, é pesado, assim. E aí eu tenho a execução desse projeto. E aí na execução eu não posso mais mudar, eu tenho que evitar mudar o meu plano, porque se eu mudar meu plano, meu orçamento vai pirar, eu vou perder um monte de dinheiro. É essa lógica industrial, assim, de que é tudo processual, sabe? Primeiro planeja, depois a gente descreve, depois a gente cria, depois a gente aprova. Esse jeito de fazer industrial, a gente assumiu esse modelo a partir de inspirações que a gente teve com outros tipos de segmento de mercado, com outros tipos de empresa. E até um certo ponto, isso funcionou, mas hoje a gente vive um momento diferente no mercado, em que a empresa que contrata uma agência está buscando uma empresa que funciona diferente. É impressionante, assim, gente. Toda vez que eu vou, sei lá, prospectar um cliente, vou conversar com o dono de uma empresa, todas as empresas têm uma história triste para contar, envolvendo uma agência de propaganda. Sabe? Todas. Se você diz que é uma agência de propaganda, o cara já torce o nariz porque ele tem uma história triste para contar. E normalmente a história triste para contar tem a ver com uma experiência de serviço ruim, em que ele imaginou que seria de uma maneira, de uma empresa que ia ajudar ele a se desenvolver, e foi de outra, de uma empresa cheia de processo, cheia de regrinha, que não assumia a responsabilidade sobre o erro, né, não tentava propor soluções. Eu não estou dizendo que a agência está sempre errada e o cliente está sempre certo, mas eu estou dizendo que tem um sapo enterrado, né, no modelo clássico de operação das agências de propaganda. E esse modelo não é orientado para o resultado. Esse modelo é orientado para outras coisas. O Customer Success parte da essência. Menos calor, mais valor. Né? Eu acho que esse é um mantra que eu queria que vocês colocassem num post-it, assim, colado no computador de vocês para a semana que vem. Tenta viver uma semana de menos calor, mais valor. O que é menos calor? Menos ruído de comunicação, menos burocracia, menos refação, menos gente envolvida. Né? Será que precisa fazer reunião para isso mesmo? Será que precisa estar 25 pessoas nessa reunião aí? Né? Será que a gente não consegue substituir uma reunião por um WhatsApp, por uma ligação telefônica? Será que a gente não pode facilitar aí a comunicação se a gente combinar de sei lá, repassar melhor a pauta de uma pessoa para outra? Será que se a gente aproximar o redator do criador, fazer os caras fazerem junto, ou botar o atendimento junto no Brain, será que não resolve? Cara, menos calor, menos conflito, menos atrito, menos fricção, mais valor. Uma experiência mais legal, mais proximidade entre as pessoas, menos foco na tarefa, mais foco no resultado. Por que eu estou fazendo essa peça? Para que serve essa ação? O que o cliente está esperando com isso? Será que não seria legal a gente rever isso? Então, o Customer Success tem um pouco essa preocupação. Ele não gosta de coisas que geram calor, coisas que geram atrito, coisas que ficam friccionando o resultado. Né? Tem que ter, se desapega de norma, desapega de metodologia que não funciona, desapega de processo que não leva a lugar nenhum, sabe? Desapega. Por que a gente não pode ter um grupo de WhatsApp com os clientes? Por que o cliente não pode criar uma publicação lá na página que não tem o template que a gente criou? Por que a gente não pode, essa semana, fazer 10 publicações ao invés de 2, como estava no escopo do projeto? Por quê? É de questionar um pouco as coisas e entender que, às vezes, o resultado está em justamente burlar algumas regrinhas que a gente cria. Muito bem.
Gente, reunião, né? Enfim, algumas empresas mais tradicionais, assim, na UPF eu vivo muito isso. É muita reunião, gente. E é reunião sem pauta, sabe? É reunião que serve para agendar uma outra reunião. E o cliente, no meio disso, ele se sente completamente, tipo, negligenciado, sabe? A gente precisa criar uma rotina, uma metodologia em que as reuniões, elas precisam ser mais ágeis, elas precisam ser mais resolutas, sabe? Eu lembro de uma metodologia de uma empresa que eu trabalhei uma época, que a gente fazia uma reunião de follow-up uma vez, a cada 2 dias, assim, a gente fazia um follow-up, em que a gente fazia uma reunião de pé, todo mundo de pé, na frente de um canvas, assim, de um quadro, com um post-it na mão. E por que era de pé? Porque talvez a mesa, a cadeira, faça com que a gente perca mais tempo na reunião do que a gente realmente precisa. E de pé as pessoas cansavam, né? E elas sabiam que tinha que ser um negócio mais focado e ágil. Então a gente ficava lá e cada um tinha que escrever no post-it aquilo que estava fazendo, o que estava parado, por que estava parado. Cada um tinha 5 minutinhos para dizer, explicar o que precisava do outro. E em 15 minutos, gente, 20 minutos a reunião estava feita e a gente entendia o que cada um estava fazendo, por que um trabalho estava travado ou não, com quem que a gente tinha que falar. Logo depois a gente voltava, focava e fazia o negócio acontecer, sabe? É lógico que para uma reunião de brainstorm, por exemplo, que exige um momento mais de reflexão mesmo, não vai funcionar assim. Não sei, talvez até funcione, não tenho certeza. Mas, na perspectiva de atendimento, de gestão de demanda, a gente tem que começar a ter uma visão um pouco diferente sobre esses processos, sabe? Pessoal, eu estou mostrando isso para vocês, isso pode até incomodar, assim, Ciro, mas isso não faz sentido, isso é muita... é inviável, né? A gente tem que cuidar, gente, tipo, toda vez que a gente começa a enxergar alguma coisa nova, o primeiro contato que a gente tem com esse novo modelo é tentar negar, né? É tentar entender que aquilo machuca, que aquilo me prejudica, então aquilo não me representa. Isso que eu estou falando para vocês, o Customer Success, o CS, ele é fruto, gente, de uma mudança cultural. É uma empresa diferente, né? Uma agência orientada para o resultado, gente, é uma agência diferente. É uma agência que não tem a estrutura que a gente está acostumado. Não tem o perfil de profissional que, porventura, existe nas agências, que é um cara mais operacional. Ele tem que ser mais versátil, ele tem que ser orientado para o resultado. Mas, acima de tudo, tem princípios, assim, em que a agência tem que ter. E eu percebo que, tipo, uma agência que nasceu tradicional, com esse modelo mais clássico de projetos executados em cascata, dificilmente muda. Dificilmente muda. É mais fácil criar uma nova empresa com um serviço diferente, com uma nova proposta, do que mudar uma agência que não tem esses princípios, sabe? E esses princípios, gente, que eu estou comentando para vocês, tá? Eles foram modelados através das metodologias ágeis, tá? As metodologias ágeis, elas começaram a vir à tona, assim, a ser um assunto relevante a partir dos anos 2000, por aí. Depois de um evento envolvendo desenvolvedores de softwares que estavam incomodados com a maneira como as empresas de tecnologia estavam trabalhando até então. E começaram a discutir sobre métodos leves, métodos diferentes de execução do trabalho, que valorizassem as relações humanas, que fossem mais focados no resultado, e é dali que nasce os princípios ágeis. E esses princípios ágeis, eles são balizadores
de muitas empresas, assim, contemporâneas que existem por aí, que são sucesso, como é o caso do Nubank, como é o caso do Google, como é o caso do Facebook, como é o caso da Apple e de várias outras empresas de tecnologia que existem por aí. Eu estou lembrando dessas porque são as mais famosas, mas com certeza muitas outras. As startups, elas nascem dentro desses princípios ágeis. Os princípios ágeis é um jeito diferente de modelar um negócio. Todos esses negócios que vocês já ouviram falar aí de design thinking, o Business Model Canvas, todos esses frameworks, essas ferramentas novas que surgem nos últimos 10 anos aí, que são, assim, esse jeito mais moderninho, assim, da gente criar uma empresa, né, Uber, iFood, essas empresas, elas funcionam baseadas em princípios ágeis, né? E é sobre, assim, esses princípios ágeis, é sobre os valores que tem por trás das metodologias ágeis. Esse é o assunto que eu vou tratar com vocês, gente, na próxima aula, tá? Eu precisava trazer esse contexto, mostrar para vocês o que existe até aqui, para vocês terem, assim, uma espécie de do que eu estou falando, né? Um balizador aí sobre o conteúdo que eu estou tratando. Eu vou publicar alguns textos também ali no Google Classroom, que eu gostaria que vocês lessem sobre esse assunto. E aí, a partir na aula que vem, né, a gente vai avançar um pouquinho sobre essa questão dos métodos ágeis. Beleza, gente? Não vou me estender hoje, vou ficar por aqui, tá? Me conte aí, gente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? O que é quem mais incomodou do que eu falei na aula de hoje? Ou não? Vocês se identificaram com alguma coisa? Não faz sentido nenhum que eu estou falando.